pessoal, meu nome é Berenice, sou culinarista da ADABC. Vou contar para vocês um pouquinho como que eu me tornei culinarista da ADABC. Quando me aposentei, comecei a fazer cursos para trabalhar com o adoçante no lugar do açúcar. Mal sabia que o meu caminho ia ser acrescentado mais coisas, não só a minha preocupação de obesidade, de hereditariedade por diabetes tipo 2. Meu filho se tornou diabético aos 14 anos. Aí, na outra semana que eu tive o diagnóstico, eu já estava lá na ADABC para poder aprender a cuidar dele. Nesse tempo, eu percebi que as mães também que já frequentavam tinham alguma dificuldade em fazer a parte alimentar dos filhos. Eu então comecei, junto com as nutricionistas, a trabalhar e ver como as receitas deviam ser feitas, né? O que eu podia mudar, o que dava para fazer na receita comum. Daí então eu comecei a ver que não só era retirar o açúcar e substituir por adoçante, mas sim melhorar o valor nutricional das receitas. Aí então eu vi que era importante o tipo de gordura, aumentar a quantidade de fibras, e assim eu fui modificando todas as receitas. E com isso me tornei a culinarista lá da ADABC. Então aqui estão os ingredientes da receita do bolo de cenoura. São 2 cenouras picadas. Na receita está escrito al dente. O que é isso? Vocês vão levar ela ao fogo, na água. Assim que levantou fervura, pode já desligar e escorrer a água para depois usá-la na receita. Então eu vou usar essa cenoura, farinha de trigo, aveia em flocos finos, adoçante, que eu já vou falar um pouco para vocês do adoçante, ovos, creme vegetal ou margarina light, óleo vegetal e fermento em pó. O que eu vou falar para vocês do adoçante? O adoçante que eu estou usando, ele se chama use metade. Por quê? Porque a gente sempre vai usar a metade do que a gente usaria de açúcar. Mas se vocês não tiverem esse em casa e forem querer fazer a receita, qual a dica que eu dou para vocês? Todo o adoçante que vocês vão usar, tem que olhar na embalagem qual é a equivalência dele com açúcar. Ele é sempre comparado com açúcar, então tá lá na embalagem. Se eu for usar 1 colher de sopa desse adoçante, eu vou equivale a tantas colheres de açúcar. Então aí a gente vai ver a equivalência. Aqui vocês já sabem que nessa receita a equivalência é de 1 xícara de açúcar. Só que como esse adoçante eu uso a metade do que eu usaria de açúcar. Então eu vou usar meia xícara. Então pessoal, aquela primeira parte já está aqui. Eu coloquei a cenoura, o creme vegetal, o óleo, o adoçante e os ovos e bati no liquidificador. Agora vamos passar para a segunda parte. Então eu tenho aqui 1 xícara de farinha de trigo, 1 xícara de aveia em flocos finos. Por que que eu tô usando a aveia também? Isso daí depois a nutricionista também vai falar melhor para vocês. Mas a aveia, ela é muito rica em fibras. Então é importante a gente, podendo acrescentar mais fibras na receita, é bastante importante. Então por isso eu coloquei 1 xícara de aveia em flocos finos. Agora aqueles ingredientes que eu bati no liquidificador, eu vou incorporar eles aqui com as farinhas. Aí nós vamos mexer até que se torne uma massa homogênea, para depois então acrescentar o fermento. O fermento a gente sempre deixa para ser acrescentado no final. Então tá aqui, a massa do bolo é essa. Super simples de fazer,
um bolo saboroso. Agora, então, eu vou acrescentar o fermento. Aí, pessoal, o bolo já saiu do forno, está assadinho. E também eu fiz a calda. Aquela calda que eu falei, com 1 colher de sopa do creme vegetal, 3 colheres de cacau e 50 ml de leite. Então, o bolo tá quente ainda. Acabei de tirar do forno, acabei de fazer a calda. Agora é só cobrir o bolo com essa calda. Espero que vocês gostem da receita e que façam. Sobre o valor nutricional, a nutricionista vai falar melhor para vocês. Vai explicar melhor tudo sobre a receita. Esse bolo, ele foi dividido em 15 porções. Então, a porção que eu vou mostrar para vocês já é a porção certa. A porção que ele foi dividido para fazer a contagem do valor nutricional. Então, o bolo está aqui prontinho, pessoal, com a cobertura. E aí eu vou dividi-lo nas 15 porções e eu mostro o tamanho da porção para vocês. Então, pessoal, a porção dividido em 15 partes vai ser essa daqui. É essa que tá lá o valor nutricional na receita, certo? Então, uma boa aula para vocês, espero que vocês gostem. Oi, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Gostaram da receita? Vou pedir para vocês pegarem papel e canetinha, enquanto eu falo um pouquinho sobre as aulas de culinária e nutrição que eu e a Berenice costumamos dar lá na associação. Então, meu nome é Elaine Moraes, eu sou nutricionista da DABC. A gente procura pensar sempre em receitas que sejam fáceis para vocês fazerem e com ingredientes que vocês tenham em casa. Porque a ideia é que vocês assistam essa receita ou assistam a nossa aula e vão até a cozinha de vocês e vejam que vocês têm todos os ingredientes para fazer, tá bom? E na parte nutricional, a gente procura pensar em reduzir o valor calórico da receita, o valor de gordura da receita e aumentar o teor de fibras, tá bom? Então, aqui é uma fotinho, né, do bolo que a Berenice acabou de ensinar vocês a fazer. Nós chamamos esse bolo de cenoura de ABC, tá bom? Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo nesse momento, para vocês anotarem os ingredientes, tá bom? E aqui o que eu quero que vocês prestem atenção, que a gente diminuiu o teor de gordura, porque a gente dividiu, então a gente colocou 1/4 de xícara de chá de óleo ao invés de 1 xícara e 4 colheres de sopa do creme vegetal ou margarina light, tanto faz. E para aumentar o teor de fibras, a gente dividiu. Então, ao invés de ser 2 farinhas de chá, ao invés de ser 2 xícaras de chá de farinha de trigo, a gente fez 1 xícara de farinha de trigo e 1 xícara de aveia, os flocos finos, tá bom? Então, essa receita, como a Berenice falou no vídeo, tem 15 porções. E agora eu vou falar do valor nutricional dessa fatia de bolo aqui, tá bom? Então, em relação às calorias, tem 190 calorias,
28 gramas de carboidrato, 7 gramas de gordura e 2,5 gramas de fibra. Então, agora eu vou fazer algumas comparações. Então, a primeira comparação é uma comparação que a gente costuma fazer muito nas nossas aulas, que é comparar a receita que a gente faz. Durante as aulas de culinária e nutrição, eu e a Berenice, a gente sempre gosta de comparar o valor nutricional da nossa receita com o pãozinho francês, tá bom? Então, em relação às calorias, a gente pode ver que está mais ou menos próximo, né? Então, são 190 para o nosso bolo e 150 para o pãozinho. Em termos de carboidrato também, 28 gramas para o nosso bolo, com 30 gramas para o pãozinho francês. Agora, a quantidade de gordura tem um pouquinho mais para o nosso bolo, mas olha o teor de fibras, né? Então, é isso que é o importante, né? A fibra, lembrando que a fibra é importante para a saciedade, para o funcionamento do intestino, para controle de glicemia, para controle de colesterol. E a outra comparação é o bolo de cenoura que a gente acabou de mostrar para vocês como faz, com um bolo de cenoura tradicional, né? Então, a gente precisa, para a gente poder dizer que um produto é diet ou que um produto é light, a gente tem que comparar com um alimento tradicional, que é o que eu vou fazer agora. Então, o nosso bolo, ele tem 190 calorias, enquanto que esse bolo tradicional tem 300 calorias. A quantidade de carboidrato, o nosso bolo tem 28 gramas e o bolo tradicional tem quase 42 gramas. A quantidade de gordura são 7 gramas para o nosso bolo e o bolo tradicional quase 15. E a quantidade de fibras, que o nosso bolo tem 2,5 e o bolo tradicional 1,7. Então, nessa receita, a gente pode dizer que ela é diet, porque eu não coloquei a adição de açúcar, né? Eu substituí o açúcar pelo adoçante. E light, porque eu fiz uma redução de mais do que 20% no valor energético. E além disso, né, a gente tem o pilar, né? Lembrando dos pilares, a gente conseguiu reduzir a quantidade de calorias, reduzir a quantidade de gordura e aumentar o teor de fibras. Eu espero que vocês tenham gostado da receita, espero que vocês façam a receita e um abraço.